família Jesuscope, tudo bem com vocês? Thiago Marques por aqui para dar início ao nosso tão esperado curso Cosmovisão. É basicamente um Cosmovisão 3.0, né? A terceira vez que a gente está fazendo ele aqui, trazendo sempre uma renovação do nosso entendimento, sempre uma ampliação daquilo que já havia sido falado, do que havia sido feito, porque de fato nós estamos em construção, de fato nós estamos construindo juntos esses conceitos e nós queremos transmitir eles para vocês. Então, esse curso ele é baseado no livro Cosmovisão Profética, que é esse aqui, ó. Tá aparecendo aqui para vocês, mas ele tem a influência de todos esses livros aqui e de muito mais coisas. Tem influência de vários vídeos que a gente viu na internet, pregações, Bible Project, que eu sempre falo para vocês, inclusive o canal que eu super recomendo vocês assistirem. E também, de acordo com aquilo que Deus tem falado conosco ao longo do tempo, nossos consultores teológicos, aí, as pessoas que vocês conhecem, que têm pregado na nossa casa aqui nos últimos anos, enfim, esses foram os instrumentos utilizados aí para fazer a massa desse Cosmovisão 3.0 e nós vamos mandar bala aqui nessa primeira aula. A primeira aula é uma aula introdutória, é uma explicação sobre por que nós devemos estudar cosmovisão e o que muda na nossa vida quando a gente tem uma cosmovisão diferenciada, uma cosmovisão bíblica. Então vamos começar do começo, como diria o poeta, vamos começar aqui dizendo o que é de fato cosmovisão. Cosmovisão nada mais é do que, como o próprio nome diz, né? Cosmovisão, né? A maneira como você vê o mundo, a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor. Então, para começar, eu preciso dizer, cada um de nós tem a sua própria cosmovisão. Ninguém, absolutamente ninguém, tem uma cosmovisão igual à do outro. Mesmo se você pegar um caso de irmãos gêmeos criados pelos mesmos pais, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, cada um deles vai ter a sua cosmovisão. Obviamente que o pano de fundo vai ser muito parecido, mas a maneira como a pessoa enxerga o mundo varia muito de acordo com as próprias experiências, com aquilo que ela vivenciou, e a maneira como ela vai se portar no mundo depende muito disso. E é claro, somos seres individuais, criados por Deus de maneira única, e cada um de nós carrega dons, talentos e propensões a fazer A e não fazer B. Eu falei de gêmeos, mas posso citar aqui, no caso, eu e a minha irmã, nós temos 1 ano e meio só de diferença. Somos muito próximos, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, no mesmo ambiente, e somos completamente diferentes. Diferentes nos gostos, diferentes nos pensamentos, na maneira como fazemos as coisas, e é claro que nós podemos ter cosmovisões diferentes porque Deus nos fez de maneira única e especial. Deus nos fez para sermos únicos. Agora, se eu estou falando que cada um tem uma cosmovisão diferente, por que é que eu quero trazer aqui uma cosmovisão? Ou por que é importante para a igreja ter essa noção de cosmovisão? Por quê? Porque eu vou te dar ferramentas para mexer a sua cosmovisão, ou seja, a visão que você tem no mundo, e porque a visão que você tem do mundo, ela muda como você age, como você vive a vida. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, apresentar para você uma cosmovisão bíblica para que você viva uma vida proposta por Deus nas Escrituras Sagradas. Para que você, entendendo o pano de fundo de Deus e não somente o da sua vida, você mude a maneira que você pensa, a maneira que você age, a partir de você mudar a sua perspectiva, os seus olhos ou os óculos pelos quais você lê a vida, você vê o mundo. Esse é o nosso objetivo aqui. Nós queremos que você tenha condições de viver a vida que Deus propôs para nós. É isso mesmo, parece um desafio muito grande e é um desafio muito grande, mas o Deus que te fez, que te criou, ele deixou nas Escrituras Sagradas tudo que a gente precisa saber para viver essa vida. E é claro também que você precisa
pensar que nós não seremos perfeitos, mas vamos brilhando como a luz da aurora, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, ou crescendo, crescendo até chegar à estatura do varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Até o grande dia existe espaço de crescimento. Até o grande dia nós podemos avançar de acordo com a vontade de Deus, e o nosso desejo é te proporcionar ferramentas para você viver a vontade de Deus. Então, vamos lá, eu estou muito animado, talvez uma das coisas que eu mais gosto de falar é sobre cosmovisão. Então, vamos começar de fato aqui a aula. Então, a primeira pergunta é: por que nós vamos dedicar tempo nesse assunto? Por que a gente para a sua vida? Porque a gente fala assim: olha, você tem que fazer o cosmovisão. Dizascope tem que fazer cosmovisão. Por quê, gente? Porque nós acreditamos verdadeiramente que a palavra de Deus traz todas as dicas para como você deve funcionar, como você deve agir. Imagina, né, a gente sempre cita ou gosta de dizer que a Bíblia é o nosso manual de instruções, né? Então, se a Bíblia é o nosso manual de instruções, como você funcionar corretamente, como você vai viver a vida. Eu gosto de dizer, o jeito de Deus de fazer as coisas, eles estão expressos na Escritura Sagrada, e a partir dela nós vamos extrair aquilo que nós precisamos. Então vamos começar falando sobre Gênesis 1:26. Antes disso, nós vamos preparar para vocês um PDF com todas as citações bíblicas que eu vou fazer na aula, porque eu quero fazer uma aula mais dinâmica, ok? Não tão longa quanto as últimas, quero fazer em torno de 40, 45, 50 minutos estourando. Então, eu não vou parar para ler os textos, eu vou presumir aqui que você vai dar um pause no vídeo, vai procurar o texto, ou então que você vai ler no final. Eu vou proporcionar para vocês um PDF com todas as citações bíblicas que eu estou fazendo aqui, ok? Vou falar elas de cabeça para vocês, né? Apenas o trecho, o contexto, tá bom? E depois você pode conferir na Bíblia aí e no PDF que vai estar aqui no link, ok? Então, Gênesis 1:26. O que diz Gênesis 1:26? Não sei se você vai querer dar um pause aí, se você vai querer pegar no final, mas Gênesis 1:26 é muito conhecido de todos nós. Gênesis 1:26 diz: quando Deus foi criar o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tem vários aspectos que nós poderíamos explorar aqui deste trecho falando sobre a criação, mas eu gostaria de pegar 2 pontos com vocês que vão ser fundamentais para a construção do que nós vamos fazer aqui nas próximas 12 semanas, nossos próximos 12 encontros. O que é? 2 coisas. Primeiro, o homem foi feito como um sacerdote. É isso mesmo, sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem, ele reúne características sacerdotais. Tiago, me explica melhor. Então vamos lá, o que é um sacerdote? Um sacerdote, em toda cultura, em toda religião, em qualquer lugar, um sacerdote é aquele ser capaz de unir realidades espirituais com realidades terrenas. Seja uma força divina, de fato, seja uma força demoníaca, um espírito maligno, eu não sei, mas em todas as culturas existe esta figura, a figura do sacerdote. Por que será, gente, que em toda a humanidade nós temos a figura de um sacerdote? É simples, porque Deus nos fez de fato como sacerdotes. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas ele fez a gente de uma maneira peculiar. Ele pegou o pó da terra, modelou ali o bonequinho de barro e ele soprou o fôlego de vida em nós. Ou seja, ele uniu as 2 realidades. Ele tinha a realidade terrena, o pó da terra, e ele tinha o sopro de vida, o sopro divino, uma realidade espiritual. Ou seja, o homem foi criado por Deus para conectar as realidades espirituais com as realidades terrenas. É por isso que em toda a cultura existe essa figura, mas de fato não era para ser assim. De fato, Deus gostaria que todos fôssemos sacerdotes. Nós vamos falar isso ao decorrer do curso. Mas qual que é o segundo aspecto que eu quero deixar claro para vocês aqui? É que o homem carrega uma característica de coletividade. É isso mesmo. O homem foi criado como um ser coletivo. Quando Deus vai criar o homem, ele diz:
façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus, que é coletivo, criou no homem um ser coletivo. Tanto que Adão, né, que vai significar ali a terra, ele traz o significado também, né? Se pegar o nome Adão, ele traz o significado de humanidade. Por quê? Porque Adão carrega dentro dele toda a humanidade. Adão era de fato um ser coletivo e de dentro de Adão vai fluir toda a humanidade. Então, nós precisamos entender, né, esse contexto de criação para saber por que nós fomos criados ou como nós fomos criados. O homem foi criado por Deus desta maneira, com várias características, mas dentre elas as duas que eu citei, né, como um sacerdote, como um ser coletivo, porque ele tinha uma função especial. O trabalho do homem seria cuidar da terra e fazer com que, a partir do local onde ele foi criado, a partir daquele local de encontro com Deus, o jardim maravilhoso, fosse espelhado o céu na terra. O homem carregava dentro dele essa incumbência, essa característica. Ele tinha uma missão de cuidar de todas as coisas, de gerenciar todas as coisas para Deus, de ser um mordomo de tudo o que acontecia, cuidando das coisas para Deus, mas com o objetivo de espalhar tudo isso por toda a terra. O homem deveria espalhar essa cultura por toda a terra. E nós precisamos entender isso, gente, porque isso era a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não passa a vontade, essa continua sendo, e a vontade dele vai ser satisfeita, ok? Então, nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque a cosmovisão correta, ela muda o jeito como a gente vive. Ela muda o nosso dia a dia, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e a nossa vida de igreja, ok? Dentro do contexto que eu estou trazendo para vocês a partir de Adão, ainda, né, falando pré-queda, né, ainda não tinha esse conceito de igreja, mas o jeito como ele vivia ele denotava a vontade de Deus, ele demonstrava a vontade de Deus. Porém, você sabe o que aconteceu, o homem cai lá em Gênesis 3, né? A gente também vai ter muito tempo, eu vou ficar falando isso toda hora, tá? Mas a gente vai falar sobre esses assuntos, a gente vai explorar melhor esses assuntos nas próximas aulas, mas como você deve saber, se você chegou até aqui, está fazendo Cosmovisão Profética, você já sabe que em Gênesis 3 o homem caiu, o homem pecou, e isso afetou a relação do homem com Deus, e é muito sobre isso que nós queremos trabalhar. É como se as suas lentes, né, da cosmovisão ficassem sujas, né? E é interessante porque a palavra de Deus cita, no momento da queda, que então os olhos do homem foram abertos. Os olhos dele foram abertos. Mas é interessante porque, na verdade, a minha sensação é o contrário. É de que os olhos foram fechados. Ou que os olhos foram abertos para as coisas erradas, vamos dizer assim, para aquilo que não era a vontade de Deus, para o mundo caído, para o mundo pós-pecado. Então, pensando nisso, nós precisamos restaurar essa visão espiritual, essa visão que o homem coletivo tinha, que o ser criado por Deus para fazer a vontade de Deus tinha, e essa é a ideia da cosmovisão, que com essa cosmovisão a gente ajude na restauração de todas as coisas, e é sobre isso que nós vamos falar durante todas essas 12 semanas. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Estou sendo bem intenso, como eu costumo ser, você que já me conhece sabe que eu sou muito intenso, mas para a gente poder dar vazão a todo o conteúdo num tempo mais tranquilo. E aí, como nós estamos fazendo aqui essa aula, você pode dar um pause, dar uma respirada e tomar uma água. Eu vou tomar uma água também. Você pode visitar os versículos que eu estou te falando. Inclusive, eu recomendo demais que você faça esse exercício, pode ser agora ou no final, mas de ler os textos e entender e montar esse quebra-cabeça na sua cabeça, porque o objetivo da cosmovisão é também que você tenha clareza do todo, que você consiga enxergar de Gênesis a Apocalipse o que está acontecendo na história e por que nós estamos falando sobre isso e o que isso muda nas nossas vidas. Bem, você sabe que o homem pecou e isso gerou diversos problemas e eu quero chegar já, avançar do dia da criação e da queda, praticamente, ali do momento da queda, até o homem pós-moderno, né? O que isso muda nas nossas vidas, o que aconteceu nesse período, o que aconteceu com o homem. E chegando na pós-modernidade, né, o homem do mundo de hoje, a gente tem uma frase muito icônica,
que denota um problema da nossa geração, ou dos últimos anos. Geração é muito forte, né? Porque foram os últimos, sei lá, 200, 300 anos que a gente passou a pensar dessa maneira como humanidade, né? Como homem pós-moderno. E a frase é a frase de Nietzsche: Deus está morto. E, cara, nós vamos pensar um pouquinho sobre ela. Na verdade, não foi exatamente isso que Nietzsche disse, né? Foi uma interpretação do que ele disse, mas ele está resumindo numa frase um acontecimento que veio como se fosse um efeito dominó de algumas coisas que aconteceram. Então, a humanidade vinha de um período da Idade Média que foi conhecido como Idade das Trevas, né? E a proposta humana era o iluminismo, ou seja, iluminar a Idade das Trevas. Uma proposta, um objetivo bom, um objetivo legal, que seria você iluminar algo que estava escuro, aparentemente bom. Qual foi o problema? O problema é que eles escolheram colocar o homem no centro, né? E havia um jeito de se ler a vida que a gente chama de determinismo, porque a igreja dominava sobre todas as coisas. Também vou explicar melhor, provavelmente na próxima aula eu vou falar um pouco sobre a história da igreja, mas a igreja dominava, né, na figura central e poderosa da igreja católica. E eles tinham essa parada do determinismo. O que era? A igreja determinava o que era certo e o que era errado, a igreja dizia o que Deus queria, o que era a vontade de Deus. A pergunta é se de fato essa era a vontade de Deus. Obviamente que não era, porque eles eram absurdos, como você sabe, né? A igreja cobrava sobre coisas, dizia coisas que não existiam, que não deveriam acontecer, enfim. E uma resposta a isso, né? A essa interpretação pessoal dos papas, que tinha peso de palavra de Deus, foi o relativismo. Então trocaram determinismo, ou seja, Deus determinou todas as coisas, pelo relativismo, ou seja, tudo é relativo, não é bem isso, pode não ser, só vou acreditar naquilo que pode ser provado, só vou acreditar naquilo que tem a base científica. E como eu estou falando para você aqui, né, o iluminismo, o relativismo, o humanismo, essa construção toda, ela tem um fundo, uma ideia boa, mas toda iniciativa humana, ela não vai conseguir trazer o benefício ou o ideal que ela se propõe. Por quê? Porque é uma iniciativa humana. Nós precisamos buscar a iniciativa divina e dentro da iniciativa divina nos achegar àquilo que Deus está fazendo. O homem tomou a postura contrária e nesse entendimento para combater o determinismo, de fato uma postura errada da igreja, surgiu aquilo que a gente chama de iluminismo, e muito centrada na Revolução Francesa. Não vou ter tempo para dizer isso, mas como eu falei, toda a iniciativa humana, ela vai cair num fim em si mesmo. Foi o que aconteceu com a Revolução Francesa. Eu não sei se é uma perspectiva pessoal minha, mas eu acho a Revolução Francesa super valorizada. Ela não deveria ter o peso e o valor que ela tem, embora ela traga ideais bonitos de liberdade, igualdade e fraternidade. De fato, isso nunca aconteceu. Se você estudar a história, eles tiraram o rei da França, que era um rei tirano, né? Sua esposa era uma mulher muito louca, mas o objetivo era devolver o poder para o povo. Isso nunca aconteceu. O cara que fez a Revolução Francesa, Robespierre, você colocar num documentário, History Channel, alguma coisa nesse sentido, em 1 hora de documentário você vai chegar na mesma conclusão que eu. A Revolução Francesa é uma mentira, né? Ele foi mais tirano do que o tirano que ele tirou do poder. Não tem sentido nenhum. E no lugar dele, logo em seguida, ele não durou ali 2 ou 3 anos, no lugar dele já assumiu outro tirano que foi Napoleão. Então, a Revolução Francesa é uma mentira que pintam pra gente como se fosse verdade. E é engraçado, se a gente não estudar a história, a gente vai acreditar no que dizem pra gente. Embora os ideais fossem legais, eles colocaram, né, o humanismo, ele estava à frente de tudo. Por exemplo, não sei se você sabe, mas no pouco período que a Revolução Francesa de fato, né, durou ali antes, né, entre o rei Luís XV ou Luís XVI, se eu não me engano, e Napoleão Bonaparte, os 3, 4 anos ali de Robespierre, eles mudaram o calendário. O calendário não era mais um calendário baseado no ano Domini, né? No ano do homem, no ano de Deus, né? Na construção a partir da pessoa de Jesus. Nós estamos aí no ano, né, 2022, porque a ideia, embora
o padre que fez a conta errou a conta, enfim, é uma outra história também. Mas a ideia é de que a gente está num ano a partir de Jesus. E eles mudaram isso, cara. Eles mudaram os calendários, mudaram a maneira como eles contavam o tempo. Então, tudo para tentar tirar Deus da jogada. E toda vez que o homem tem essa iniciativa, ela rui, porque o homem é pecador, o homem não consegue fazer isso. Enfim, não posso me estender nessa questão, mas a questão é, o homem está buscando tirar Deus da jogada. Por isso Nietzsche falou, Deus está morto. A Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade tentaram fazer isso, o humanismo tentou fazer isso, mas ele está fadado a um fim em si mesmo. E tudo que é um fim em si mesmo acaba. Embora eles vendam essa ideia para nós, embora isso exista ainda até hoje, né? E talvez até no meio cristão a gente pense, olha que lindo, liberdade, igualdade, fraternidade. Isso de fato não existe, isso de fato é uma construção humana e nenhuma construção humana vai resistir ao peso da palavra de Deus e à vinda do nosso Senhor. Mas o nosso objetivo é dizer assim, então tá bom, então qual que seria a postura correta, né? Se não é esse humanismo, qual que é o papel do cristão? O papel do cristão, do discípulo de Jesus, como nós estamos falando, né? Como a gente tem pregado aí para vocês, é a postura de alguém que deseja restaurar a relação criatura-criador. O homem deseja participar dessa restauração. E como eu falei, gente, isso é uma iniciativa divina. Não tem como o homem conseguir fazer isso. O homem tenta se aproximar de Deus, mas se não fosse a graça e a misericórdia do nosso Deus, o homem não conseguiria se chegar a Deus. E quem vai fazer isso, gente? Jesus vai fazer isso de forma perfeita. O homem tenta, através dos sacrifícios propostos até pelo próprio Deus, se aproximar de Deus. Deus tem interesse porque ele deseja, desde Gênesis a Apocalipse, viver em comunhão com a humanidade. Ele criou a humanidade para isso. Ele criou a humanidade para ser a sua família, para ser a família de Deus. Mas o sacrifício perfeito vem através de Jesus. Tá, pensando nisso tudo, estou dando uma resumida aqui, uma englobada em tudo que está acontecendo. Qual que é a nossa posição? Paulo mata a charada em 2 Coríntios 5:20. O que diz 2 Coríntios 5:20? Segunda Coríntios 5:20 vai dizer que nós somos os embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus. Então nós precisamos entender, nós estamos com uma incumbência especial, a mesma de Adão, passando por Jesus que nos devolveu o acesso ao lugar correto. Qual que é? Espalhar o reino de Deus por toda a terra, ou espalhar a cultura do reino por toda a terra, porque de fato nós não conseguiríamos trazer o reino. Eu vou falar isso na aula de restauração, né, que é a próxima aula, mas de fato nós não temos esse poder, mas nós podemos espalhar a cultura do reino de Deus aonde a gente chegar. E onde a gente chega, a gente muda o local. Deixa eu usar essa figura que eu acho maravilhosa, que é a figura do embaixador. Não sei se você já teve a oportunidade de ir até uma embaixada. A embaixada funciona assim em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, nós temos espaços que são embaixadas de outros países. O que isso significa? Significa que naquele quadrado, naquele pedacinho de terra, o Brasil permite que por exemplo, vou citar o país que eu visitei, que foi os Estados Unidos, os Estados Unidos declare esse pedacinho de terra é meu. É isso mesmo. O cônsul americano, um responsável enviado dos Estados Unidos para morar aqui no Brasil, para governar esse pedacinho de terra e dizer como as coisas funcionam naquele pedacinho de terra. Aquele pedaço de terra, apesar de geograficamente estar no Brasil, ele pertence aos Estados Unidos. E as leis e as regras dentro daquele quadrado, daquele espaço de terra, são as leis americanas. Então, por exemplo, fui lá para tirar meu visto. Isso acontece com qualquer pessoa em qualquer embaixada. Se você for na embaixada portuguesa, na embaixada espanhola, enfim, a embaixada ela serve para diversas coisas. Eu fui para tirar o visto. Quando você entra na embaixada, você está em solo americano. No caso, né, que eu fui na dos
Estados Unidos. E o que acontece lá dentro, gente? O exemplo mais fácil para dar, um exemplo trágico, né? Tipo assim, se alguém matar alguém lá dentro, né? O que acontece? Vai ser julgado aqui pelas leis brasileiras? Não, vai ser julgada pelas leis americanas. Por quê? Porque aquele solo pertence aos Estados Unidos da América. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a nossa posição. Embora nós estejamos vivendo neste mundo, nós não obedecemos às leis desse mundo puramente. Nós obedecemos em primeira instância a lei de Deus. É claro que Jesus e a Bíblia nos manda obedecer às autoridades terrenas, pagar os nossos impostos, viver de uma maneira digna e honrada nesta terra, cumprindo as leis, mas em primeira instância eu obedeço a palavra de Deus. Por exemplo, esses caras, né, o pessoal americano que vive na embaixada brasileira, contrário, né? O pessoal americano que vive na embaixada americana no Brasil. Eles moram no Brasil, mas a maior parte do seu tempo é dedicado à embaixada. Se o cônsul americano está com fome, ele atravessa a rua, come um salgadinho ali na frente, no território brasileiro. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque nós temos interação com o mundo ao nosso redor. Mas, via de regra, nós estamos na embaixada. Nós somos os representantes. Ou seja, quando nós chegamos, nós carregamos a embaixada conosco. Aonde a gente chega, a gente tem poder de mudar a atmosfera, de mudar o lugar, de fazer naquele lugar que nós chegamos valer as leis do reino de Deus. Era exatamente isso que Jesus fazia, e para expressar isso de forma maravilhosa, você já deve ter me visto falar isso, tem um vídeo no Bible Project que se chama Heaven and Earth, Céus e Terra. Esse vídeo, né, falando sobre céus e terra, ele expressa exatamente isso que eu estou dizendo na pessoa de Jesus, de como Jesus fazia isso e de como nós também devemos fazer. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar no link da descrição esse vídeo clássico, você já deve saber, né, mas é um vídeo clássico aí que eu gosto de utilizar porque é a maneira mais visual de expressar esse sentimento, isso que eu estou dizendo. Então tá, o que faz, né, um embaixador, o que faz um homem que está em busca dessa restauração da relação criatura-criador? Ele trabalha nessa restauração. Atos, capítulo de número 3, verso de número 21, vai dizer que nós estamos trabalhando na restauração de todas as coisas até o grande dia, até o dia do Senhor. Ou seja, nós queremos fazer com que a terra reconheça novamente quem está no comando. Por quê? Porque na queda do homem, de fato, eu não vou saber explicar porque a Bíblia não diz, e como diz a dona Marlene, né, nossa mentora, a irmã Marlene, quando a Bíblia fala pouco, quem fala muito é louco, não é verdade? Então a Bíblia não diz exatamente como isso como isso aconteceu, mas de fato o homem deveria governar sobre todas as coisas e ele acaba deixando a sua postura, a sua posição de lado, e nesse lugar vago, Satanás assume a postura. Ah, Tiago, então você está dizendo que Satanás reina sobre a terra? Sim, estou dizendo isso porque é o que a palavra de Deus diz. Jesus olha para ele e diz, lá vem o príncipe deste mundo. A Bíblia vai chamar ele de o Deus deste século, ou Deus desta era, ou seja, o mundo caído, este tempo e espaço, esse lugar, esse tempo e espaço onde nós vivemos hoje, ele é dominado por essas potestades, por esses principados, na figura do nosso adversário e dos seus demônios. É isso mesmo, eles estão reinando e governando sobre a terra, mas nós sabemos que esse é um reino provisório e que nós não pertencemos a este reino, que um dia o nosso rei invadiu essa era usando a barriga de uma virgem e declarou que o reino de Deus havia chegado, e nós já participamos desse reino, embora não em sua totalidade, mas crendo que ele virá e vai restaurar todas as coisas. Nós participamos desse processo. Nós queremos
que a criação já reconheça que nós participamos de um reino diferente. E a Bíblia diz isso. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8:19. A Bíblia também diz que nós temos um trabalho a ser feito. Nós temos que trabalhar naquilo que Deus está fazendo. Deus tem uma missão para cada um de nós. E eu gosto muito do versículo que Jesus diz, né? Meu pai trabalha e eu também trabalho. Cara, nós estamos trabalhando em algo, nós estamos numa missão, nós estamos envolvidos na missão de Deus. Então, essa é a nossa missão. Agora, qual que é o problema? Por que a gente não consegue ter a noção clara do que é isso? Por que eu vou ter que gastar tempo explicando para você o que é o reino de Deus? Por que isso não é natural para nós, como é natural para os judeus do primeiro século? Simples, porque nós temos uma influência grega em tudo o que nós fazemos. O nosso pensamento ocidental, nós somos ocidentais, né? Todo o nosso pensamento ocidental ali à esquerda do mapa é moldado baseado na cultura grega. Nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu quero te dizer por que você pensa assim. Por que a sua cosmovisão foi formada dessa maneira? Por que eu estou te emprestando novas lentes? Vou te explicar o que aconteceu. O que aconteceu, gente? Nossa visão é moldada por aquilo que nós chamamos de platonismo, ou de cultura grega, ou de cultura helênica. Da onde vem tudo isso? Quando Alexandre o Grande começou a conquistar os povos ao seu redor, quando ele se deparou com a Grécia, ele teve acesso a um nível de conhecimento e sabedoria que ele jamais havia visto, e ele gostava disso, gostou disso e decidiu espalhar a cultura grega por todo o mundo conhecido. Após Alexandre o Grande, outros impérios se formaram, e principalmente o maior, mais dominante, foi o Império Romano. E o Império Romano fez a mesma coisa, continuou a espalhar, a disseminar a cultura grega por todos os lados. E dentro da cultura grega, aquilo que nós chamamos de helenismo ou de platonismo, nós temos uma coisa muito importante, que é a cultura da mitologia. A mitologia, ela baseia a maneira como os gregos entendiam as coisas. Embora depois a filosofia vai buscar o pensamento racional, eles nunca conseguiram se distanciar de fato daquilo que a mitologia apresenta, principalmente num conceito que é o conceito espiritual. Vamos ver se você consegue entender essa figura, se você tem essa figura na sua cabeça. Mas a nossa sensação natural, sem que antes alguém tenha nos contado que isso não é verdadeiro, a nossa sensação é que Deus está lá longe e nós estamos aqui na Terra. Deus está distante, lá num céu que eu nem sei dizer se é de verdade ou se não é, se ele é feito de fumaça, se ele é feito de vapor. Eu não sei explicar como é que é esse céu. A nossa ideia de eternidade é uma eternidade ali feita com anjinhos, crianças peladinhas que vão tocar harpinhas com as suas asinhas voando e tal. E esse é o nosso conceito de eternidade. Da onde vem essa ideia, gente? Do platonismo, do mundo helênico, das ideias da cultura grega. Por quê? Porque eles tinham essa visão a partir da mitologia. Nas histórias mitológicas, o homem teve um problema, né? Quando abriram a caixa de Pandora, o homem foi castigado e o homem passou a ser separado dos seres espirituais, dos seres divinos, que eles vão chamar na cultura grega de o Olimpo, que seria o céu deles, onde ficam essas criaturas. E o homem foi condenado a trabalhar. Inclusive, eles usam uma figura muito interessante. Eles falam que havia uma época chamada Época de Ouro, uma época boa onde o homem não precisava trabalhar, ele tinha comunhão com os deuses, mas teve um rompimento e neste rompimento o céu ficou distante e os deuses faziam intervenções aqui na terra ao seu bel prazer, como eles queriam e não mais de fato interagindo com os humanos. E os humanos foram condenados a ter que trabalhar para sobreviver. Uma visão totalmente incorreta, mas uma visão que nós carregamos em diversos aspectos. Como eu falei agora no trabalho, vocês já me viram falando muito sobre trabalho, não é o tema, não é o foco aqui, pelo menos não agora, talvez a gente fale um pouquinho sobre isso, mas
Em várias pregações que eu falo sobre isso, você pode procurar aí no YouTube aí da família Desascope. Mas esta ideia de que os deuses estão lá longe, eles interagem conosco quando quer, e eles precisam de uma adoração sacrificial ali, de ofertas de sacrifício para que eles interajam conosco numa barganha espiritual. Esta ideia, essa nossa ideia vem da cultura grega. E nós precisamos mudar isso, porque deixa eu te contar um segredo. Jesus não era grego. Você já parou para pensar nisso? Que embora a gente leia a Bíblia desta maneira, Jesus não era grego. Nós não podemos enxergar que o céu está lá longe, e Deus está lá longe, e nós estamos aqui perdidos, fadados ao trabalho, cansaço e a vida enfadonha. Não é essa a vida proposta nas Escrituras, mas esse entendimento passa para nós por quê? Porque quando os discípulos, eles fizeram discípulos, que fizeram discípulos, que fizeram discípulos, eles vão morrendo, né? Quando chega na terceira, na quarta geração, nos anos 300 e pouco, mais ou menos, a gente tem os primeiros estudiosos bíblicos, os teólogos estão nascendo ali, e esses teólogos são filósofos. Eles vêm com toda a influência helênica, com toda a influência do mundo grego, e eles passam a ler a Bíblia com os óculos gregos. Porém, a Bíblia foi escrita num contexto hebraico, num contexto judaico. Então, nós precisamos ver a Bíblia com esses olhos. E não, de fato, só com esses olhos, mas com os olhos da perspectiva divina, né? Tem muito claro para nos acrescentar, se a gente olhar com os olhos de um judeu do século I, mas, de fato, a perspectiva divina, que é até superior a isso. Por quê? Porque Deus deseja todas as nações para si, né? E os judeus ali são só a primícia da grande colheita, a qual inclui todos nós. Então, quando a gente pega caras tipo Agostinho, tipo Tomás de Aquino, que são grandes homens de Deus, que nós não estamos aqui para desmerecer o seu trabalho em hipótese alguma, mas, inclusive, nós reconhecemos o trabalho deles, mas nesse ponto eles erraram, nesse ponto eles acabaram nos atrapalhando, assim, na nossa visão, na maneira como a gente enxerga o mundo, e é por isso que nós precisamos trocar nosso óculos grego ocidental, nosso óculos aqui de quem vive na América do Sul, para um óculos de quem era um hebreu no século I, de quem era um judeu do século I, que foi o contexto em que Jesus fez o que ele fez. Então, olhando dessa maneira, nós não temos a perspectiva de reino, como Deus vê o reino, como Jesus disse que faria o reino, como o povo de Israel esperava pelo reino. Tanto que você já deve ter me visto falar também que João Batista aguardava por esse reino, ele vai ter uma conversa com Jesus a respeito disso, né? Um entendimento diferente de Jesus a respeito disso. As últimas palavras dos discípulos de Jesus registradas na Bíblia, ali em Atos capítulo de número 1, são: Jesus, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino, ou seja, eles estavam nessa expectativa. E nós não temos naturalmente essa expectativa. Nós não olhamos para o reino dessa maneira. Talvez nós olhemos para um céu distante, para uma eternidade de nuvenzinha, de fumaça, de anjinho tocando harpa. Mas essa não é a nossa realidade. Nós vamos entender o que de fato é o reino, e eu vou explicar agora para vocês como olhar para o reino. Bem, nós precisamos olhar para o reino, mas antes deixa eu falar um problema no conceito de reino, além desse todo, é que conforme você lê as Escrituras, você vai perceber que o reino de Deus é o foco do ministério de Jesus. Jesus vai falar muito sobre isso. Mas, eu não sei se você foi criado na igreja como eu, tenho 35, desde os 7 na igreja, lá se vão 28 anos aí brincando dessa brincadeira. Até 2014, eu nunca tinha visto esse enfoque, ok? De 2014 para cá, isso começou, tá bom? Até tive a oportunidade de conversar com um grande pastor da nossa nação e perguntei para ele: pastor, porque aqui o senhor atribui isso? E ele deu uma ensaboada lá, mas ele não estava pronto para responder, porque talvez a geração dele não teve essa revelação. A revelação de Deus é progressiva e nós não estamos desmerecendo eles, como nós não desmerecemos o Agostinho agora há pouco. Nós reconhecemos o trabalho deles, mas enfim, a revelação progressiva, nós chegamos nesse ponto. Então, os antigos, a geração mais antiga não tem resposta para isso, e nós, a partir de agora, estamos construindo essa ideia. O problema é que nós estamos construindo algo do zero e as pessoas acabam fazendo aquilo que é a nossa tendência humana, né? Iniciativa humana, problema. Nos anos 90, a gente descobriu a palavra gospel, né? Palavra
gospel é evangelho em inglês, né? Então, nós começamos a chamar tudo de gospel. Tudo que a gente queria crentificar, a gente chamava de gospel. Então, a gente criou a música gospel, o som gospel, a batida gospel. Nós criamos a festa gospel, a igreja gospel, o programa gospel, e tudo virou gospel. E o gospel perdeu o sentido, né? Ficou muito mais de como a gente querendo gospificar as coisas do que de fato o gospel, né? O evangelho de Deus ali presente. E com o reino aconteceu a mesma coisa. Quando nós pensamos no conceito de reino, né, a maioria das pessoas não vai buscar de fato o que Deus queria, ou o que é a verdade, o que é a vontade de Deus, o que é a representação do reino de Deus, principalmente expresso nas Escrituras e dito por Jesus, né? Mas nós criamos um reino nosso, fictício, paralelo, onde a gente fala assim, é a conferência do reino, os amigos do reino, é o livro do reino, é não sei o que do reino, é tudo do reino, mas ninguém sabe o que é o reino, ninguém vive a vida do reino, ninguém é um embaixador de fato desse reino. Então, eu quero dizer para vocês o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde Deus governa, ou o tempo e o espaço onde Deus governa. Existe isso acontecendo agora? Sim, Deus tem um lugar celestial, que é o seu reino, e esse reino é espelhado aqui na terra, e esse reino vai invadir totalmente essa terra, e vai tomar essa terra para si, vai tomar este mundo para si, ok? Mas ele já iniciou esse trabalho, ele fez esse trabalho porque Jesus veio para anunciar que este reino era dele, veio reivindicar que este reino era dele e deixou nessa terra representantes para anunciar isso até o dia da sua volta. Essa figura, gente, é muito importante porque é a mesma figura que os romanos utilizavam naquele contexto. Por isso que você precisa ler a Bíblia, por isso que eu falei que era mais do que um conceito judaico, né? Porque na verdade é o conceito que foi escrito, pelo qual Jesus falou, né? No século ali próximo ao que Jesus vivia, houve uma disputa entre imperadores romanos para saber quem seria de fato o imperador. E havia uma notícia que abalaria todo o império. Um deles havia vencido e mandou um mensageiro para avisar. E até que, de fato, ele conseguisse vir com todo o seu exército para governar a partir de Roma, foi um processo que levou 2 anos, ou seja, em 2 anos a população teve tempo para se preparar. Por quê? Tinha gente que gostava dele, tinha gente que não gostava dele, gente que fazia parte do seu time e gente que não fazia. Então, nesses 2 anos, as pessoas tiveram tempo para se preparar para receber o imperador vencedor, aquele que de fato assumiria o trono e reinaria sobre todas as coisas, que é exatamente a figura que Jesus usou. Essa pessoa que vinha anunciar o vencedor, ela anunciava uma coisa chamada evangelion, que a gente traduz para o português como o evangelho, o anúncio da boa notícia. O nosso rei venceu e ele está voltando para governar sobre todas as coisas. Olha, gente, esse é o nosso conceito de reino, esse é o nosso entendimento de evangelho. Há um rei Todo-Poderoso que disse, eu venci, está consumado, eu vou voltar e eu estou voltando para tomar o poder sobre todas as coisas. Você é do meu time, você não é do meu time, você está tendo um tempo para decidir o que fazer. O nosso trabalho é ser esse anunciante desse evangelho, o anunciante de que aquele rei que nós tanto desejamos, esperamos, ele venceu e ele está voltando. É isso. Então o reino de Deus é de fato um reino que vai ser estabelecido aqui na terra, na pessoa de Jesus. Tem um lugar chamado Israel, nesse lugar tem um lugar chamado Jerusalém. Em Jerusalém tem um trono chamado Trono de Davi, no qual Jesus vai se assentar e vai tomar conta de toda a terra, politicamente, diplomaticamente ou não, ou com guerra. A palavra de Deus diz tudo isso, gente. Há um reino vindouro, esse reino já está aqui nas nossas vidas, nós somos embaixadores deles, nós somos anunciantes deste evangelho, e há um lugar físico, palpável, isso vai acontecer, e durante 1000 anos, Jesus vai estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Então, o que nós estamos esperando a partir desse anúncio? A volta deste rei. E por que nós estamos
pregando isso para você aqui no curso de Cosmovisão. Por quê? Porque a sua mente precisa estar aberta e pronta para isso, para que você pense, para que você veja, pense e o seu coração esteja pronto para agir de acordo com a vontade desse rei. Porém, já está tudo escrito. Nós sabemos a história, nós sabemos que no final nós ganhamos, mas antes desse final, onde nós ganhamos, há um período de tribulação. E a tribulação, segundo a própria palavra de Deus, nos produz esperança. Ou seja, a ideia da cosmovisão é que você viva uma vida digna de pertencer a esse reino, uma vida disposta como discípulo de Jesus a ser sua testemunha, testemunha a ponto de dar a sua vida e morrer por essa causa, mas com a tranquilidade e a esperança de quem já leu o final. Nós vencemos, não há o que temer. Você pode anunciar e gastar a sua vida anunciando esse evangelho. Você é parte desse reino, você é embaixador dele e vai reinar com Cristo plenamente quando o reino dele vier sobre nós. Okay? Qual que é o objetivo desta aula e deste curso? Te trazer esperança. Nós vencemos. E embora nós tenhamos que sacrificar nossa vida aqui, embora nós passaremos por grandes tribulações, nós sabemos o final. Não há nenhum tipo de problema, seja ele de ordem de saúde, da pandemia que nós estamos vivendo, de ordem política, de ordem moral. Não há nada capaz de tirar aquilo que nós recebemos do Senhor, porque nós recebemos dele a salvação, a eternidade e o convite para participar do teu reino. Este é um curso, este é um período de renovar a sua esperança e de entender que você está participando do reino do rei eterno, do reino de um rei maravilhoso que escolheu você como parte deste reino e que vai te ajudar a vencer as tribulações, e mesmo que isso te custe a sua morte, a morte vai ser o maior prêmio que você pode receber, porque a morte nos traz uma vida de eternidade com ele. É isso aí, galera. Eu te vejo na próxima aula, onde nós vamos falar sobre a restauração de todas as coisas.